Bom dia, tem um pessoal entrando, mas vamos começar porque já está dando 11h06. Eu sou a Juliana Andreata, especialista de produtos Dropbox aqui na Ingram Micro. Teremos a apresentação da Nathalie Tru, que trabalha na Dropbox. E aí ela vai estar dividindo com a gente um pouquinho sobre umas partes do Dropbox, que é o Paper, o Showcase, para a gente estar falando aí da parte de gerenciamento, compartilhamento de Dropbox. Quero aproveitar também e falar que a Ingra começou com uma série de webinários agora toda terça-feira às 11 horas em relação à cloud. Então começa agora com Dropbox, o próximo já é de IBM e aí tem uma agenda, né, que vocês vão estar recebendo com vários treinamentos. Nathalie, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada, Ju. Como a Juliana comentou, né, eu trabalho aqui na Dropbox. A nossa equipe de América Latina fica aqui nos Estados Unidos, no Texas. Hoje, só para me apresentar então rapidinho, eu faço a gestão da parte comercial da Dropbox Business no Brasil, para Enterprise, né? Aqui junto comigo a gente vai ter o Marcel Ribas, nosso arquiteto, ele está chegando daqui a pouquinho. Ele é a pessoa mais técnica do nosso time, ele cuida da parte técnica para a América Latina inteira. Para nossa sorte, ele é brasileiro, então a língua fica muito mais fácil. E a gente também tem um gerente aqui na América Latina que fica em Austin também. No Brasil, a gente trabalha via revenda realmente, né? Então a Ingram é um grande parceiro nosso no Brasil, né? Na verdade, nosso único parceiro de distribuição no Brasil. E o nosso foco agora, com essa nova gerência da América Latina, é realmente alavancar muito as vendas, tanto para SMB, né, para pequenas e médias empresas, quanto para Enterprise, que seria o meu ramo específico. Então, como a Ju falou, né, a Ingram vai começar a host vários webinários de cloud, a Dropbox vai estar nesse mix também. Comigo também, com a Ju, sempre portas abertas, se vocês tiverem alguma dúvida específica, durante algum processo comercial com algum cliente, ou se vocês quiserem que a gente entre na jogada para talvez fazer uma demo, tirar alguma dúvida mais técnica, podem sempre ficar à vontade para entrar em contato com a gente diretamente também. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês. Deixa eu só ver como que eu faço aqui. E a ideia hoje seria a gente fazer o seguinte, eu não sei o quantos de vocês estão familiares já com o Dropbox Paper e com o Dropbox Showcase. Né? Eu imagino que a grande maioria já conheça o produto business como um todo, né, Jo? Opa, acredito que sim. De qualquer maneira, a gente já teve um primeiro webinar de Dropbox, onde foi demonstrado um pouco do Dropbox como geral, e por isso que agora a gente está numa segunda fase, que é para falar do paper e aí do showcase. Isso, perfeito. Vocês estão vendo minha tela já? Não, ainda não. Tá, Sim, deixa eu... já está começando. Ah, tá, às vezes demora um pouquinho. Então, eu vou só passar, assim, 2 minutinhos por Dropbox Business como um todo, até para gerar um pouco mais de contexto no que a gente vai falar hoje de paper, né? O Dropbox Business, na verdade, para quem não ainda é super familiar, a gente funciona muito como uma forma de uma alternativa a um servidor de arquivos local, né? Uma ferramenta de produtividade. O nosso grande objetivo é facilitar a forma como as pessoas trabalham juntos, né? A grande força do Dropbox, quando a gente começa a falar de implementação numa área de TI de uma empresa, é realmente a adoção da ferramenta, né? Então, eu imagino que a grande maioria das pessoas conhecem o Dropbox de forma pessoal. Eu sei que eu conhecia a Dropbox de forma pessoal antes de começar a usar o business. Fiz meu TCC no Dropbox, tudo isso. E por causa dessa facilidade de uso, muitas pessoas começaram a trazer a ferramenta para dentro das empresas, né? Então, elas estavam usando as ferramentas pessoais, como o Dropbox, muitas vezes, para trabalhar, para compartilhar externamente, muitas vezes internamente também. Mas isso criou um certo problema porque muitas vezes não era uma ferramenta sancionada pela área de TI, até porque a gente não oferecia no passado uma plataforma robusta de TI em termos de segurança e controles administrativos. Né? Então, o Dropbox Business, basicamente, ele é uma ferramenta que veio para permitir que as pessoas continuem trabalhando da forma que faz elas mais eficiente, né? Da forma que elas já gostam, com o produto que elas já usam, mas ao mesmo tempo dando para a área de TI toda a visibilidade e controle administrativo de segurança sobre as equipes. Né? Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. No último webinar que a gente fez, a gente tem gravado, se alguém não conseguiu assistir, a gente passou pela ferramenta como um todo, então a gente fez uma demonstração de como seria o dia a dia de um usuário final usando o Dropbox,
plugando no sistema administrativo, desculpa, no sistema operacional, como que faria para compartilhar e tudo isso, e também um pouco da console de administração. Então, o que, que a área de TI veria quando ela estaria administrando, né, a conta Dropbox da equipe. E aí, como a Ju falou também, hoje a ideia seria mostrar mais o Dropbox Paper para vocês. Então, o que, que é o Dropbox Paper, né? O que eles costumam chamar aqui é uma tela branca sem fim, né? Então, a gente começou a usar o Paper porque a gente percebeu uma grande falta de algum tipo de ferramenta que permitisse colaboração em tempo real, número um, né? A gente sabe que tem outras ferramentas no mercado que fazem isso, mas elas são muito específicas para aquele tipo de extensão de arquivo. Então, Google Sheets, Microsoft Online, tudo isso. Então, a gente queria criar uma ferramenta que, como o resto de Dropbox, fosse muito agnóstica em relação ao tipo de arquivo que ela suporta, né? E que seria uma ferramenta que a gente pode usar em colaboração em tempo real, fácil de usar, simples, e é um lugar para a gente conseguir centralizar todas as informações, seja de um projeto, seja de uma reunião de equipe, tudo isso. Aqui na Dropbox, para vocês terem uma ideia, a gente quase não usa mais a nossa intranet, a gente tem tudo no Paper. Então, a gente tem, eu, por exemplo, com a minha equipe, né, eu tenho um Dropbox Paper de uma reunião que a gente tem da nossa equipe semanal, e cada semana o meu gerente coloca a pauta no Paper Doc, a gente pode colocar link para outros Paper Docs, pode colocar qualquer tipo de arquivo também. Então, eu vou abrir aqui um Paper Doc que a gente tem, que é um exemplo que a gente usa bastante, porque esse a gente consegue colocar bastante arquivo. O legal de ressaltar dos Paper Docs é que, assim, eles são baseados na web, né? Então, para usar um paper, você tem, sim, que ter acesso à internet, mas se você quiser abrir um paper no avião, alguma coisa assim, para você checar alguma coisa, você não precisa necessariamente estar conectado na internet. Você só não vai conseguir editar nem fazer nada, né? Então, se você olhar aqui em cima, a gente tem a mesma capacidade de convidar pessoas para entrar no Paper Doc, como a gente teria para convidar para uma pasta ou um arquivo do Dropbox diretamente aqui do sistema operacional. Você convida as pessoas que, nesse caso, têm que ter conta Dropbox, claro. Então, é super simples de convidar, clicaria aqui, acha a pessoa, dá permissão para editar, você pode publicar no Slack, né? A gente tem uma integração muito legal com o Slack também. Então, como que funciona? Né? A gente tem vários tipos de formatos diferentes do paper. Esse é o formato geral, que quando você cria um paper doc novo, é esse que aparece. O que eu sempre gosto de ressaltar com os clientes é justamente que ele é uma plataforma muito agnóstica em relação a tipo de arquivo. Então, se a gente vai abaixando aqui, você consegue ver que a gente tem preview de vários tipos de arquivos diferentes. A gente tem o storyboard aqui, a gente tem SoundCloud, que a gente pode fazer preview de SoundCloud também. Arquivos diretamente do Dropbox, como PDF, por exemplo, a gente faz prévia. Esse arquivo aqui é um arquivo de Photoshop. Isso é muito legal. Só para pegar um gancho, o Paper é um produto que é muito mais usado em áreas criativas do que em áreas administrativas. Não que não possa ser usado em áreas administrativas, porque a gente suporta também o Excel e o Google Sheets também. Deixa eu ver se tem algum aqui embaixo. Algum Excel e Google Sheets, acho que nesse não tem. Mas a gente cria a prévia de Excel e Google Sheets também. Mas até como vocês podem imaginar, pelo dinamismo dessa ferramenta, as áreas criativas são as áreas que costumam usar o Dropbox mais, né? Então é muito legal que a gente consegue fazer prévia de arquivo Photoshop. Outra coisa legal de mencionar é, vamos supor, esse aqui, vamos supor que é um projeto Ingram. Então, eu vou compartilhar esse Paper Doc com a Ingram e com o pessoal da minha equipe que vai ter que mexer no material criativo e com o pessoal da equipe da Ingram também, da área de design, vamos supor, né? Eu posso colocar tarefas para cada uma das pessoas que estão no Paper Doc com uma data de expiração. Então, vamos supor, se eu preciso que deixa eu ver, Marcel, deixa eu ver se ele está nesse doc. Acho que o André. Vou marcar todo mundo nesse doc, como exemplo, como está aparecendo. Quando eu coloco @doc, ele vai marcar todo mundo que está no documento, por favor, revisar todos os itens até segunda-feira. Quando eu coloco uma data de expiração, cada pessoa que foi marcada nesse doc vai ser lembrada até ela vir aqui e completar essa tarefa. Então, a gente funciona também como um sistema de gerenciamento de tarefas, né? Muito diferente de um sistema que foi feito só para gerenciar o workflow, porque a ideia do Paper é realmente ser um pouco mais simples, é ser uma plataforma muito fácil de usar, né, que a gente usaria mais no dia a dia, e não necessariamente ser uma plataforma de um workflow de uma área de compras, por exemplo, que
vai ter que passar por várias áreas diferentes, várias tarefas diferentes antes de chegar no usuário final. Mas dependendo do que a pessoa quiser fazer, é muito simples de usar também para gerenciamento de tarefas. Até aqui alguma pergunta? Eu vou parando aqui para ver se a gente tem pergunta. Deixa eu ver. Por enquanto, nada? Não, por enquanto nada. É só o áudio de alguns que não está funcionando, mas podemos seguir. Ai, tá bom. Aí a gente tá gravando, né? Depois a gente pode enviar também. Isso. Beleza, perfeito. É, então, como que eu tava falando? Oi, desculpa. Acho que cortou. Bom, e essa é a parte de gerenciamento de tarefas, né? Que é muito legal. Outra coisa que é super importante lembrar vamos supor, né? Eu estou fazendo, como eu comentei aqui, um projeto de criação com a Ingram. E eu vou colocar os arquivos que a gente vai usar em conjunto. Então, esse é o PDF mais atualizado das fotos que tem que estar na brochura de abertura da Ingram, vamos supor. Se alguém entra nesse arquivo e ela está salva no Dropbox, e ela edita o arquivo e salva no Dropbox de novo, vai atualizar automaticamente para o Paper. Então, ele é um lugar centralizado de informações, onde eu não preciso me preocupar com atualizar com a última versão que eu recebi no e-mail na semana passada, mas depois a Juliana mexeu, e tudo isso. Né? Então, o que os clientes gostam bastante dessa ferramenta é justamente, um, é muito fácil de usar, dois, é muito fácil de rastrear, né? Então, as atividades, você consegue ver quem publicou o quê. Aqui foi o Marcel, aqui foi o Marcel de novo, aqui foi a Galina. Você consegue fazer comentários, né? Então, vamos supor, deixa eu ver aqui. Projeto Ingram, eu quero fazer um comentário aqui. Todos os comentários ficam gravados também. Eu vou marcar a Analia. Can you please check the font? Publicar. Quando eu publico, a Analia recebe uma notificação, tanto no paper quanto no e-mail, que ela tem ou uma tarefa ou um comentário, ou seja, ela precisa tomar alguma ação que ela ainda não checou. Então, isso é bem bacana. De novo, as empresas com áreas de criação e com áreas de design estão usando isso bastante, mas isso não impede com que áreas mais administrativas usem também. Eu acho que a Juliana está usando bastante o Paper também internamente, e o Showcase, que eu vou mostrar para vocês agora, mas assim, é uma ferramenta que quando você começa a usar, ele é muito o que a gente chama de sticky, né? É uma ferramenta que quando uma, duas pessoas numa empresa começam a usar, é muito difícil parar. Então, isso é bem legal. Esse, em linhas gerais, esse é o Paper. A gente tem uns vídeos para mandar. Esse é um vídeo muito legal do Paper, se vocês quiserem compartilhar com clientes de vocês. Ele dá basicamente uma visibilidade global de como que funciona a ferramenta. Então, ele dá alguns exemplos de você puxando um arquivo e jogando ele diretamente no Paper, ele baixando, como que aparece a prévia e tudo isso. Eu vou pedir para a Ju mandar isso para vocês depois também. Então, em relação ao paper, é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, podem, de novo, entrar em contato comigo ou com a Ju. E aí eu vou mandar esse vídeo para vocês também. Outra ferramenta que eu queria mostrar é o Showcase, né? Eu uso o Showcase para montar proposta para cliente, por exemplo. Eu só uso o Showcase. Eu acho que o pessoal da Ingram também já está usando agora. Então, eu vou começar do zero. O que é o Showcase, né? Ele, de novo, ele é uma página, né? Um landing page, basicamente. Também é baseado na web. Onde você pode centralizar uma série de arquivos, permitir com que elas façam prévias, mas você também consegue fazer com que a pessoa possa baixar o arquivo também. Para isso, a pessoa não tem que necessariamente ter uma conta Dropbox para visualizar o seu showcase. Né? Então, você pode usar isso para várias finalidades diferentes. De novo, eu uso aqui muito para montar a proposta, porque eu consigo colocar, por exemplo, o logo do cliente, a proposta em forma de PDF, uma apresentação de PowerPoint que a gente falou na última reunião, né? Eu tenho um cliente que ele é uma consultoria de vendas no Brasil e ele usa o Showcase para montar não só a proposta para o cliente dele, mas também para fazer acompanhamento e follow-up dos projetos depois. Então, depois que ele finaliza um treinamento com o cliente, ele vai colocar todo o material do treinamento lá, todos os PDFs, todos os checklists que eles fizeram. Ele vai fazer um upload, vai colocar diretamente no Showcase, a pessoa já tem o link. Então, é muito mais fácil para ela conseguir acessar todas as informações de forma centralizada. Esse é um novo conceito, né? De novo, o que a gente tenta fazer com as ferramentas de Dropbox, todas as ferramentas novas que a gente cria, é basicamente quebrar as barreiras de produtividade.
né? Então, como que a gente faria isso há alguns meses, alguns anos atrás? Centraliza tudo no e-mail, a pessoa vai ter que baixar todos os arquivos no e-mail. Quando for ter que mandar para outra pessoa, vai ter que repetir o processo. Se por algum motivo eu mandei, sei lá, uma apresentação de PDF, um PowerPoint e uma proposta no e-mail para alguém, mas eu quero alterar a proposta, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que mandar só a proposta de novo por e-mail ou vou atualizar cada um dos 3 itens, mandar de novo um e-mail pesado, supercarregado? Como que a gente vai conseguir, né, rastrear qual que é o arquivo certo, qual que não é? Então, essa ferramenta também foi criada para facilitar a forma que as pessoas centralizam as informações, né? Então, aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Ó, vou por esse aqui, por exemplo. Escolheu o logo da Dropbox. A gente pode colocar aqui, vamos por proposta, Ingram, Dropbox. Eu posso escrever uma introdução. Então, olá, pessoal. Esse é o arquivo geral da nossa proposta, por exemplo. Eu posso colocar vários itens aqui se eu quiser, né, para exemplificar o que eu vou colocar aqui embaixo. E aqui, onde eu coloco os arquivos, eu posso ou arrastar e soltar, ou puxar do Dropbox, enviar arquivo direto da minha máquina, inserir um link, bloco de texto, o que é um pouquinho menos comum, mas a gente usa muito para dar título, né, nas apresentações, e tudo isso. Então, deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui. Eu vou abrir o Dropbox direto. Ó, vamos supor, eu quero colocar a proposta comercial em forma de Excel. Ele está baixando. No meio tempo, eu vou entrar e colocar meu PDF aqui. Eu quero um item por linha, você pode customizar ele da forma que você quiser. Sendo, claro que isso depende muito da prioridade, do que você quer mostrar mais no arquivo. Mas aqui, por exemplo, ele abre uma prévia do arquivo PDF que eu tenho. Se eu abrir o arquivo, de novo, vai ser sempre a versão mais atualizada dele. Então, se algum motivo eu, Nathalie, entro, atualizo esse PDF no meu computador, na minha máquina, salvo no Dropbox, e a Juliana, que tem o link desse showcase, for abrir, ela vai sempre ver a versão mais atualizada desse arquivo, né? Então, essa é a ferramenta que a gente usa para fazer uma série de coisas. De novo, que a gente usa mais para essa finalidade. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se eu entro aqui. Agora eu acabei falando direto do paper e do showcase, mas o Marcel agora está aqui. Eu acabei não apresentando ele depois que ele entrou na sala. Marcel, você quer se apresentar então rapidinho? Eu já falei um pouquinho do paper e do showcase pro pessoal. Bom dia, pessoal. Aqui é Marcel Ribas, eu sou arquiteto de soluções da Dropbox para a América Latina. Gostaria aí de me colocar à disposição para qualquer dúvida técnica que vocês tenham. Assim, um pouquinho do meu background, eu sou natural ali de Florianópolis e vim para os Estados Unidos faz uns 13 anos. Trabalhei praticamente minha carreira toda com software IBM. E depois de trabalhar na IBM, eu vim para a Dropbox mais ou menos 1 ano e meio. E sempre na área de colaboração, né? Então, se vocês tiverem aí de oportunidades boas para a gente conversar sobre integrações e como é que o Dropbox se encaixa na estratégia de TI dos clientes de vocês, estamos à disposição. Obrigada, Marcel. Outra coisa que eu queria enfatizar aí com vocês, a gente teve uma conversa legal com a Ingram há alguns dias, em relação às nossas parcerias, né? A gente entende que como cliente final e como revenda, às vezes a gente enxerga um pouquinho de conflito em relação a quem são nossos concorrentes, né? E com quem que a gente tem realmente parceria. Muitas vezes a Microsoft e a Google são enxergados como concorrentes, entre aspas, nossos, mas o que eu acho que muita gente não sabe, a gente tem, na verdade, parcerias muito interessantes com ambas, né? Então, até como exemplo, aqui na Dropbox, vocês podem ver que eu tenho, né, pessoalmente, o G Suite, né? É a ferramenta que a gente usa aqui dentro. A Microsoft, a gente tem até um slogan com eles, Better Together, né? Trabalhamos melhor juntos. Então, por quê, né? O que eles oferecem em termos de solução de colaboração é muito diferente de uma ferramenta como o Dropbox, né? Então, como eu venho falando, né, ao longo desse bate-papo,
o nosso maior objetivo é realmente facilitar a forma que as pessoas trabalham junto. Então, a gente não seria equivalente a um Google Drive, alguma coisa assim, ao OneDrive, que são enxergadas e foram feitas para ser ferramentas de armazenamento pessoal. Né? O Dropbox ele chega numa fase um pouquinho diferente dessa era de transformação digital, realmente para, como diz o nosso novo slogan, né, impulsionar a energia criativa do mundo. Então, onde a gente tem encontrado muito sucesso, principalmente na América Latina, que é um mercado que a gente está abrindo mais agora, né, e a gente está conseguindo ver realmente a cabeça do pessoal de TI mudando um pouquinho do cenário de eu vou implementar uma ferramenta, vai ser homologado, o pessoal vai ter que usar a ferramenta que eu escolher, para, putz, sei lá, eu estou usando o OneDrive, mas o pessoal continua usando o Dropbox. Por quê? Por que eles estão usando uma ferramenta de produtividade que não é o que eu estou oferecendo? Será que a gente pode homologar essa ferramenta e fazer com que ela seja sancionada para realmente permitir que as pessoas continuem trabalhando da forma que elas estão acostumadas, né? O que no final das contas vai gerar eficiência. Então isso ao longo dos anos vem sido provado, né? Que as pessoas vão ser mais eficientes, vão ser mais produtivas com a ferramenta que elas escolherem. Claro que isso vem levando em consideração a rapidez da ferramenta como o Dropbox, mas em linhas gerais é mais ou menos isso. Queria só ressaltar a parceria que a gente tem aí com o Microsoft e com o Google. Eu acho que a Juliana queria comentar alguma coisa também, né, Jo? Oi, Nath. Sim, é que vamos lançar agora, principalmente para os participantes aqui do webinar, uma campanha de Microsoft com Dropbox. Depois eu vou colocar aqui o fundo da campanha, mas comprando o Microsoft CSP, vocês ganham 5% de desconto nas compras de Dropbox, né? E essa campanha vai ser lançada só na semana que vem. Então, para quem está participando agora aqui do webinar, já está com essa campanha antecipada, né? Está valendo para esses participantes a partir de agora. Legal. E o que eu acho legal, se vocês tiverem interesse, para os que já têm conta o Dropbox Business, né? Eu acho que a melhor forma que eu encontrei de fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho melhor as ferramentas como o Paper e como o Showcase é realmente usando as ferramentas com os clientes, né? Então, fora o modelo de proposta que eu falei que eu sempre faço no Showcase, quando a gente vai fazer uma POC, eu e o Marcel sempre cria um Paper Doc, né? Um documento assim, com critérios de sucesso da prova de conceito. Então, o cliente entra no Paper Doc, preenche os critérios de sucesso, então aí entra na parte um pouquinho mais técnica, e a gente começa a também colocar tarefas um para o outro. Então, vamos supor, o nome do cliente é Rafael. O Marcel vai e marca o Rafael no documento. Rafael, eu vi que você precisa de tal integração, eu achei esse script aqui, você consegue rodar com isso ou você quer que eu faça para você? O Rafael recebe uma notificação, as coisas acontecem muito mais rápido, né? Porque quando a gente começa a pensar em colaboração como um todo, a gente tem inúmeras ferramentas no nosso dia a dia. A gente tem o Google Chat, Slack, WhatsApp, e-mail, tudo isso. Para projetos onde a comunicação tem que estar centralizada num lugar só, é aí que o Paper e o Showcase entram na jogada, né? Marcelo, não sei se você queria acrescentar uma coisa do ponto de vista um pouco mais técnico. A gente provavelmente todo mundo conhece o Dropbox, da sua história, da sua plataforma de compartilhamento e armazenamento de arquivos, né? Então, a gente olhava historicamente, quando o Dropbox começou, a gente olhava para isso, então só colocava dentro do Dropbox o trabalho já pronto, os documentos já gerados, seja Word, Excel, seja Adobe, Photoshop, Illustrator, coisa e tal. Depois do trabalho pronto, a gente coloca no Dropbox para compartilhar com alguém. Então, todo aquele processo criativo, que foi todas as discussões que aconteceram, todas as notas de reunião, tudo isso historicamente ficava fora, ficava em outro lugar. Fica talvez no correio de vocês, como a Nathalie comentou, ou em outras mensagens. E isso dificulta muito o trabalho e produtividade, porque daí você abre um arquivo e você não sabe qual é o contexto, o que levou as pessoas a chegarem naquela conclusão, por que eu estou usando essa planilha, por que eu estou usando essa cor nesse gráfico, por que eu estou usando, por que eu estou enviando essa documentação para o cliente, tudo isso se perde, tudo isso fica em outro lugar. E com o Paper a gente consegue juntar o contexto com os produtos finais. Então a criatividade, toda
o processo de manufatura desses produtos fica armazenado no paper. O Showcase, por exemplo, ele resolve um outro problema também, que era histórico no Dropbox, que era, por exemplo, você compartilha uma pasta com alguém. Tem vários arquivos. Eles estão relacionados de alguma forma, senão não estariam na mesma pasta. A pessoa recebe o link para a pasta, ela não sabe o que fazer com isso. Ela tem que abrir arquivo por arquivo para saber o que é. Esse aqui é a planilha de custos. Esse aqui é o layout. Esse aqui é a lista, são os currículos das pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Por mais que você crie até uma nomenclatura de nome de arquivo aí, que mais ou menos diga o que arquivo é o quê, a pessoa acaba tendo que abrir cada um desses arquivos para ver o que é. Isso toma muito tempo e é muito frustrante. A pessoa, às vezes, nem abre os arquivos, que não tem tempo. Vou ver isso depois. E acaba não fazendo. Então, quebra muito a produtividade quando você faz isso. E no Showcase, você tem essa capacidade de colocar todos esses arquivos num Showcase, já descrever o que tem em cada dentro desses arquivos, já tem um preview de cada um deles, e depois você tem também estatísticas de quem recebeu, quem olhou os arquivos, quem não olhou, quem fez download. Isso aí agilizou muito o workflow dos nossos clientes, principalmente aqueles que têm principalmente aqueles que têm para que apresentar trabalhos e pegar feedback dos seus próprios clientes, né? Se você vê aqui no canto direito, aqui, esse é um showcase que acabou de ser criado, então não tem muita informação, mas você tem todas as visualizações, todos os comentários que foram feitos, e aí isso tudo fica centralizado aí. Legal, obrigada, Marcel. Eu acho que em linhas gerais é isso, pessoal. A gente tinha reservado um pouquinho mais de tempo, mas acho que como realmente são ferramentas muito fáceis, a gente acabou falando rápido. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, como a gente está com o tempo, a gente pode aproveitar que o Marcel está aqui na sala também e já matar agora. O que vocês acham? Nath, seria legal, de repente, como tem pessoas que não participaram do outro webinar, é claro que a gente não vai repassar tudo, só falar os produtos que a Ingra está trabalhando, né? Que a gente trabalha com a parte só business, e aí falar do standard, só passar por cima ali do standard, do advanced e um pouquinho do advanced integration. Você consegue? Tá legal. Então, é o seguinte, né? A Dropbox, como eu falei, né? Ela começou como um produto de uso pessoal, né? Então, foi criado a versão gratuita lá em 2007. A nossa versão business foi criada mais próximo de 2014, 2015. Antes, a gente tinha um produto só que chamava Dropbox Business. A partir de 2016, comecinho de 2017, a gente lançou o que hoje são os nossos 3 produtos principais, né? Então, dentro do Business, a gente tem o Standard, o Advanced e o Enterprise. Eu vou explicar um pouquinho da diferença de cada uma agora. O Standard, ele é para ou equipes um pouco menores dentro de uma empresa grande ou realmente empresas um pouco menores. Por quê? Né? Ele tem limitação de espaço. O nosso limite de espaço com o Standard hoje são 3 terabytes para a equipe como um todo. Isso não quer dizer que uma pessoa vai ter mais espaço ou menos que a outra, o espaço é compartilhado, a não ser que você queira definir limite de espaço por usuário. O Standard, ele não te dá a habilidade de integrar com single sign-on, por exemplo. Você pode ter só um administrador na conta, e essas são as diferenças principais. Em linhas gerais, a funcionalidade é muito similar, você consegue compartilhar os documentos da mesma forma que você faria com o Advanced. A capacidade de sincronização é exatamente a mesma, e ele é um produto um pouco mais barato. Então, se a gente está falando de uma equipe aí de, sei lá, 3, 4, 5 pessoas, e elas não precisam necessariamente do nosso espaço, que a gente chama de ilimitado, né? O quanto espaço você precisar, que vem com outras ferramentas, aí o Standard seria uma boa ferramenta para oferecer para o cliente, justamente porque o preço é um pouquinho mais em conta, né? O Advanced, que é a nossa ferramenta intermediária entre o Enterprise e o Standard, esse já te dá o que a gente chama de quanto espaço você precisar. O espaço é basicamente limitado, então cada usuário começa trazendo 1 terabyte de dados para a equipe até o número de 50 usuários, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, 51 usuários numa equipe, a equipe continua com 50 terabytes,
a partir do 51º, cada 50 usuários trazem 1 terabyte a mais. Isso não quer dizer que o espaço se limita ao número de usuários, né? Se, vamos supor, você tem 70 usuários e continua com 50 teras, e o espaço acaba, você precisa de mais espaço, o Dropbox libera de graça no plano Advanced ou Enterprise. No Advanced, você pode ter quantos admins você quiser. Isso é útil para empresas um pouco maiores ou grupos um pouco maiores, porque se você vai colocar o Dropbox para a empresa como um todo, um time de 200 funcionários, você não quer que só uma pessoa esteja administrando a equipe toda para dar acesso, tirar acesso, convidar membro, criar grupo, tudo isso. Então, a gente tem diferentes níveis que podem ser colocados no Advanced. Integração com a AD Single Sign-On, relatório de atividade, tudo isso, né? E depois o Marcelo pode explicar um pouquinho mais do Server Integration. Eu vou falar do Enterprise, que é o nosso terceiro produto principal. O Enterprise, ele é realmente para empresas maiores, né, ou para equipes maiores dentro de empresas. A gente costuma fazer uma limitação para o Enterprise só acima de 100 usuários, para a equipe como um todo. Por quê? Quando você tem um plano Enterprise, você tem direito a um CSM, um Customer Success Manager. Então, essa pessoa, junto com a contrapartida do Marcel, que seria a nossa equipe técnica, num time de ativação, vai ajudar o admin a fazer o deployment do time. Então, ele senta com o admin, ele ajuda ele a fazer as integrações que ele precisa, ele manda material de treinamento e tudo isso, né? Fora isso, o Enterprise oferece suporte telefônico 24 horas por dia, o espaço também é limitado, ele permite que você faça captura de contas, então quando a gente fala de segurança, isso é muito importante. Vamos supor que a gente enxerga que tem uma empresa que tem, sei lá, 200 usuários Dropbox da versão gratuita e 150 desses estão ativos nos últimos 6 meses. Né? E a empresa quer capturar o domínio para garantir que ninguém mais possa criar uma conta Dropbox dentro do domínio da empresa e que ela consiga agora ter embaixo do guarda-chuva dela todas as contas já existentes do Dropbox Business. Né? Quando ela assina o plano Enterprise, ela pode fazer a captura de contas. Então, a nossa equipe técnica faria a verificação do domínio com o cliente. Depois do domínio verificado, eles ligam a captura de contas. A próxima vez, que vamos supor que eu sou da equipe aqui vamos chamar o cliente de Dropbox mesmo, eu vou tentar entrar na minha conta e a próxima vez que eu for tentar entrar na minha conta, depois que o domínio já estiver verificado, eu vou receber uma mensagem falando, esse domínio agora pertence a XYZ, você quer, número 1, pedir uma licença para o admin da conta e migrar seus dados para o plano empresarial, ou 2, não, essa é uma conta pessoal que tem foto do meu gato, eu vou migrar para um Gmail, por exemplo. Então, para termos de segurança, o Enterprise também é bem interessante. Aí, Marcelo, se você puder explicar um pouquinho do Server Integration, é um pouquinho menos comum, mas esses são para casos mais específicos. Bom, a licença Server Integration ela pode ser adicionada à licença Advanced ou à Enterprise, e ela existe para clientes que precisam migrar uma quantidade grande de dados através de uma ferramenta de migração. Como vocês sabem, hoje em dia o que é mais caro na cloud hoje é a questão do espaço em disco, né? O Dropbox ele tem nossos próprios servidores e a gente tem nossa própria rede, né? E com isso a gente precisa ter um planejamento de capacidade, né? O Server Integration, então, você, como a Nathalie falou, em geral, se a licença não é Server Integration, licença normal, você tem o quanto de espaço você precisar. O Server Integration, só que tem um limite, né? Essa licença normal. Para chamadas de API. São 25 mil chamadas de API por mês. Chamadas de upload. Tá? Pode usar a API quando quiser. Só que se você quiser fazer upload de arquivos via API, ou seja, usar uma ferramenta de migração, aí você tem um limite de 25 mil chamadas por mês na licença comum. Isso é justamente para a gente poder ter um planejamento bom de capacidade, né? Porque senão, se a gente não tiver esse limite, o cliente pode ir lá comprar 3 licenças de Dropbox Advanced Business, ligar um programinha que faz upload de arquivos o dia todo, o tempo todo para dentro do Dropbox, e aí a gente vai ter problemas de planejamento de capacidade, porque a gente não vai ter capacidade suficiente para todos os clientes, né? Então, quando existe uma necessidade de migração, né, eu tenho, sei lá,
3, 4, 10 terabytes que eu preciso migrar de outro lugar para a Dropbox. Aí você não vai fazer isso manualmente, né? Começa a ficar difícil fazer isso de forma manual, arrastar e soltar. Então, e aí você tem que chamar a API para fazer as chamadas de upload, e aí você precisa da licença Server Integration. O que faz Server Integration então, ela desliga o limite de upload calls, né, de chamadas de upload da API, mas você começa a ter limite de espaço. Então, você tem ilimitadas chamadas, mas aí você começa a ter um limite de espaço. E os limites de espaço são calculados baseados na quantidade de usuários que você tem naquela licença. Tem uma tabelinha. Por exemplo, na licença Advanced, para cada 100 usuários você ganha 10 terabytes, e na licença Enterprise, para cada 100 usuários você ganha 50 terabytes. Mais ou menos assim. Alguma dúvida? Não, acho que não, viu, Marcelo? Tá todo mundo bem Então, tranquilo. assim, Pelo menos no chat, hoje o pessoal tá bem tranquilo. Tá bom, que bom. Então, bom, pode sempre fazer perguntas. Assim, basicamente, você tem que avaliar a situação, perguntar para o seu cliente, você vai querer migrar muitos dados? E quantos dados você vai migrar? Porque a gente tem, na nossa experiência, assim, quando passa, assim, de, sei lá, uns 2, 3 terabytes, já não tem como fazer isso de forma manual, né? Agora, se você vai fazer de forma manual, e forma manual, para mim, eu me refiro a copiar e colar, né? Arrastar os arquivos para dentro da pasta Dropbox, usando uma máquina que tem o cliente Dropbox instalado, isso não vai gastar limites de upload, certo? Então, se o seu cliente falar assim, olha, eu tenho aí 2 terabytes, mas eu vou fazer tudo na mão, eu vou pegar, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou instalar o Dropbox numa máquina e vou botar esses dados, copiar e colar para dentro da pasta do Dropbox. Isso não usa limites de API, tá? Você só vai usar limites de API quando você usar uma ferramenta de migração, né? Coisa como um Trevela, ou como um Mover.io, alguma coisa assim. Tem uma pergunta aqui do João Flávio, na versão Advanced, como funciona o espaço? 1 terabyte para cada 50 usuários? Não, isso aí, na versão Advanced normal, sem o Server Integration, o espaço é mais ou menos 1 terabyte por usuário, certo? Mas isso é o espaço inicial. Como a Nathalie falou, se você for crescendo de forma orgânica, né, ou seja, nessa forma manual que eu falei, se você começar a chegar perto do seu limite, você pode simplesmente pedir mais espaço para o Dropbox, né? Por exemplo, vamos dizer que você tenha 50 usuários Advanced. Você vai iniciar, então, com 50 terabytes. Aí você vai lá, passa 1, 2, 3, 4 anos, você foi colocando dados, você chega lá perto dos 48, 49, você vai começar a receber mensagens, né? Olha, você está chegando perto do seu limite, e aí você pode, então, pedir a Dropbox, olha, eu estou usando aí, preciso de mais espaço, e a Dropbox vai liberar um pouco mais de espaço para você. Isso é no Advanced normal, né? No Server Integration já tem aquela outra tabela que eu falei para vocês aí. Quando chegar nessa conversa, a gente vai dar o apoio a vocês, né? Uhum. Assim, quando a gente fala em espaço, né, é muito, muito comum o cliente olhar e falar, poxa, então já que eu tenho tudo esse espaço, o que mais eu posso jogar dentro do Dropbox, né? Quando a gente fala em Dropbox, a gente quer falar sobre por que a empresa existe, né? É criar formas mais inteligentes de trabalhar. A missão da empresa não é criar um espaço ilimitado na nuvem. Então, tenham isso sempre em mente. Se a pessoa quer só para fazer backup dos seus servidores, a gente não é a melhor solução, né? Pode-se até, em alguns casos de uso específicos, pode-se até usar o espaço que você terá no Dropbox para fazer algum tipo de
de arquivamento, mas não é o caso de uso principal, né? Ninguém vai comprar Dropbox por isso. Uhum. Exatamente, isso a gente vê, é muito comum quando entram especialmente pedidos do nosso site, o pessoal querendo fazer backup de um servidor, por exemplo, com o número mínimo de usuários, que são 3, como o Marcel comentou, não foi para isso que fomos feitos, né? Então a gente nem consegue garantir que isso vai funcionar, né? Porque realmente a gente foi criado para ser uma ferramenta de colaboração e compartilhamento, não para instalar num servidor e fazer com que rode backup toda noite. Então é aí que entra um pouquinho mais na parte mais de caso de uso mesmo, né? Qual que é a necessidade real do cliente? Porque muitas vezes, se for realmente só o backup, ele pode encontrar soluções muito mais baratas, que vão conseguir fazer o que ele quer fazer, né? E aí, quanto mais cedo a gente consegue identificar isso com o cliente, menos a gente gasta tempo, tanto nosso, que no caso de vocês seria de vocês, né, da área comercial de vocês, quanto do cliente. Se é realmente só backup para um servidor, não faz sentido. Mas aí quando a gente começa a perguntar mais em detalhes, putz, o que exatamente que você está querendo accomplish, né, com isso? Qual que é o seu objetivo principal? Você tem servidores locais hoje? Quando vocês estão pensando em fazer essa migração para a nuvem? Quando a gente começa a entrar um pouquinho mais no detalhe do que ele precisa realmente, muitas vezes a gente consegue encontrar uma necessidade real de um produto como o nosso. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver. Cadê o chat? E aí, pessoal? Deixa eu ver. O Marcelo está respondendo já aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Aí, pessoal, acho que a Juliana já vai compartilhar a tela dela aqui com vocês. Já estão vendo já? Não, para mim, assim, acredito que foi bem esclarecedor. É só mostrar mesmo a campanha. Sabemos que Dropbox e Microsoft, eles trabalham, tem uma boa parceria, né? Todo o material Dropbox, todo o material usado no Microsoft, no pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, ele tem integração direta com o Dropbox, então você já consegue, trabalhando nesses pacotes, trabalhar junto com o Dropbox. Isso que é legal. E aí temos a campanha, né? Comprando o Microsoft SP, ganha 5% de desconto em Dropbox. Aberta para vocês aqui no webinar e vai ser lançada só na semana que vem, mas para vocês já está valendo todo o pedido novo a partir de agora. Para os produtos elegíveis é Exchange Plano 1 e o Exchange Plano 2. Certo? Tá. Olha só, eu queria adicionar um negócio que a gente mostrou no outro webinar, para ficar mais claro até, por que uma campanha dessa é interessante. A nossa integração com o Office, como a Nathalie falou, é bem interessante, inclusive, a meu ver, é até melhor do que o próprio produto da Microsoft. Quando você tem um arquivo que está no Dropbox, que seja PowerPoint, Excel ou Word, e você abre ele, você vai ver o símbolozinho do Dropbox do lado, vai aparecer do lado do arquivo, do lado da própria interface do Word, né? Do Excel ou do PowerPoint. Isso quer dizer que o Dropbox já reconheceu que aquele arquivo está lá, e ele vai te avisar se alguma outra pessoa abrir o arquivo ao mesmo tempo. Então, se vocês dois estão trabalhando no mesmo arquivo Word, vai aparecer, né, principalmente se a pessoa tiver já colocado sua fotinho no Dropbox, lá vai aparecer a carinha da pessoa dizendo, ó, a Juliana está mexendo nesse arquivo. Você quer esperar que ela termine as mudanças ou você quer continuar trabalhando, né? E aí você pode entrar em contato com a pessoa, você pode dar um refresh no seu arquivo e pegar as últimas alterações que a pessoa gravou, porque ele avisa também se a pessoa salvou ou não. Então, essa integração aí, ela é bem importante, ela é bem interessante do ponto de vista de fluxo de trabalho. A gente tem vários casos de uso aí de empresas que se beneficiaram dessa integração. A gente pode fazer demonstrações, se for o caso, né? E isso, para mim, é o grande fator. Outra coisa que eu gosto de comentar também, né? Por que eu usaria, então, o Dropbox e não o OneDrive? Eu acho que esse é um ponto positivo, porque o Dropbox ele é agnóstico, então se a pessoa que estiver usando outra coisa lá na outra ponta,
né? Ela não vai precisar, ela vai poder continuar usando o seu Macintosh, vai poder usando o seu Linux, usando qualquer outro sistema operacional que ela tiver. Mas, assim, interessante, o comparativo, acho que serve como argumento para vocês, que o OneDrive e o Google Drive, por exemplo, ninguém compra Office 365 por causa do OneDrive, né? Todo mundo compra por causa da suíte de produtividade do correio. Veio o OneDrive, né? Veio de graça, entre aspas. E tem uma razão por isso, né? Porque não é o foco deles. A Dropbox é uma empresa extremamente focada nesse tipo de colaboração. Né? Só isso que a gente faz. Então, é a mesma coisa de você pegar um canivete suíço, por exemplo. O canivete suíço, ele tem tudo ali. Tem faca, tem tesoura, tem chave de fenda, etc. Né? Então, faz tudo. Né? O Office 365 é um canivete suíço. Ou o Google G Suite também. Agora, se você precisar montar, sei lá, uma cama, um armário, passar o dia inteiro parafusando, né? Você vai usar o canivete suíço? Você não vai, né? Você vai usar uma chave de fenda, daquelas boas, com uma, né, grande, com toda a ergonomia que precisa disso aí. Então, o Dropbox é assim, se você for passar o dia inteiro colaborando, criando conteúdo e compartilhando isso com outras pessoas, você não vai usar o OneDrive, você não vai usar o Google Drive. Na metade do dia você vai estar cansado, você já vai ter perdido um monte de tempo, então você vai usar uma ferramenta apropriada para isso. Né? Então, é mais ou menos isso aí. Né? Por exemplo, você tem situações durante o dia que você começa a hora que você cria o conteúdo, a outra pessoa já está vendo e já tá te respondendo, já está te fazendo comentários, e aí tudo isso integrado no Dropbox, você já tem uma produtividade muito maior. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar em relação à integração entre Office e Dropbox. Legal. Bom, pessoal, eu acho que não tem algumas dúvidas, o pessoal não tá falando sobre dúvidas, acredito que seria isso. Eu achei muito proveitoso, muito obrigado, Nathalie e Marcel, pelo tempo de vocês, pela apresentação, foi bem bacana. E eu vou estar passando pro pessoal também, vou estar passando o vídeo, vou estar passando também sobre a campanha, tá? Não fiquem preocupados que eu vou passar isso por e-mail. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por estar aqui hoje. Qualquer coisa, como a gente falou, pode entrar em contato com a Juliana ou com a gente diretamente. A gente está mais do que à disposição para esclarecer dúvidas e até para falar com algum cliente se tiver alguma dúvida mais específica. Legal. Obrigadão, viu, Nathalie? Obrigada, viu, pessoal? Gente. Até a próxima.